Graça e paz, meus queridos. Mais uma reflexão que me impulsiona nesse dia de hoje. Não é sempre, e claro, nem sempre será, porque eu sou dotado também, como você, de limitações. Sou um ser humano como você e temos limites. E nem todo tempo, dentro dessa questão, da reflexão, somos dotados de todos os dias efetivamente aplicar reflexões. E perante isso, eu quero dizer também que as reflexões não são apenas de alvo às pessoas. Não. A reflexão é para todos, inclusive para quem expressa reflexão. E diante disso, eu quero também dizer, saudar vocês com boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver me escutando, onde quer que você esteja. E espero que essas palavras sejam de esperança, esclarecimento e acréscimo para a sua saúde da alma e espiritual também. Tudo no campo da emoção e do espiritual. E quero hoje trabalhar a questão sobre liberdade e libertinagem. A verdadeira liberdade. Para nós sabermos o que é uma verdadeira liberdade, nós devemos entender, a princípio, o que seria liberdade e libertinagem, para que cheguemos ao ponto da verdadeira liberdade. Pois é, a liberdade ela é sucintamente expressa da seguinte forma: o que seria a liberdade? A liberdade nada mais é que atitudes e escolhas com base na responsabilidade. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles seres humanos que têm a liberdade com base na responsabilidade, esta responsabilidade que é efetuada, aplicada à vida, respeitando, honrando e respeitando a si mesmo e honrando aos outros. Ou seja, essa liberdade ela começa na responsabilidade de a mim mesmo, ou seja, uma reflexão no espelho da minha vida, onde a mim mesmo eu me enxergue um verdadeiro, uma verdadeira pessoa com liberdade, livre, onde todas as responsabilidades do responsável na liberdade se aplicam primeiro a si. E essa liberdade, que é com responsabilidade, ela se aplica, além de si, aos outros. Ou seja, a liberdade responsável é uma liberdade em que dá liberdade às pessoas dentro de responsabilidades, respeitando os limites do outro, o outro respeitando os limites de si mesmo e respeitando o limite de quem está lhe dando os limites dentro das nuances da liberdade. A liberdade, ela não é igual à libertinagem. A libertinagem é o contrário total da liberdade. A libertinagem, na verdade, é pessoas que se posicionam de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, sem ater a, a todas as circunstâncias e frutos, consequências que poderão acontecer com escolhas erradas
com atitudes baseadas na irresponsabilidade, onde não se respeita nem a si mesmo, muito menos o próximo. E é claro, quem tem a libertinagem, ela não se respeita e com certeza não respeitará o próximo. Essa é a distinção entre a liberdade e a libertinagem. Que possamos dizer aqui de pessoas que verdadeiramente têm liberdade. As pessoas que verdadeiramente têm liberdade, elas são pessoas que, em sua vivência e convivência, ela sabe respeitar os limites, porque ela tem respeito à liberdade do outro. A pessoa que não tem liberdade, mas tem libertinagem, ela não consegue, porque ela confia demais na sua libertinagem, ela confia muito nos libertinos como ela, em não respeitar o espaço, nem crença, nem moral, nem o caráter de absolutamente ninguém. Como a pessoa que tem liberdade respeita o espaço, a escolha, as crenças, mesmo que crenças no campo das crenças estejam erradas, a pessoa que tem a verdadeira liberdade, que sabe o que é liberdade dentro de responsabilidade, essa sabe aplicar a liberdade, tendo em vista que no espelho da sua vida ela também tem seus limites, e diante dessa reflexão dos seus limites, ela aplica toda limitação responsável ao próximo, porque sabe que o próximo merece ter liberdade com responsabilidade. O libertino ou a libertina são pessoas com libertinagem que elas não refletem nessas coisas. Elas não respeitam. Elas não dão razão à moral, nem a de Deus. Para elas tudo se enxerga com a maledicência, com a malícia, onde ela em si mesma, já em sua natureza, já está completamente tomada pelo câncer da libertinagem e de tudo aquilo que a libertinagem promove, a tornando libertino ou libertina, e com isto ela aplica essas negativas nas pessoas, porque ela aprendeu ou ela mesma escolheu ser uma pessoa libertina, uma pessoa que tem libertinagem, que as suas escolhas sempre são maldosas, maledicentes, estraga tudo, destrói, nada deve ser respeitoso. Geralmente as pessoas que têm libertinagem, elas são pessoas de ordem anarquista. Elas não respeitam autoridades, elas não respeitam leis, elas não respeitam a moral, elas não respeitam bons costumes, ela julga tudo mediante a sua vida libertina. A pessoa que tem a liberdade, de fato, ela já vive no contexto das críticas daqueles que vivem na libertinagem. Porque aqueles que vivem na liberdade da vida, com responsabilidade e nos princípios da liberdade verdadeira, essas pessoas, elas nutrem o ambiente saudável para ela e para quem quer que esteja querendo ser inserido nessa liberdade proveitosa. A pessoa libertina, ao deparar-se com a pessoa que tem liberdade, ela gosta de estragar tudo que for respeitoso, tudo que for bom, tudo que for, digamos, harmônico, unido, ela costuma estragar, porque ela não consegue aceitar o fator em que ela, por viver erroneamente, por viver
uma vida degradante, vergonhosa, esta aplica até onde estiver a verdadeira liberdade, ela aplica toda desorganização, anarquia e atitudes até mesmo ocultas e sonsas para poder desestruturar a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade consiste em que ser livre, de fato e de verdade, não são nuances baseadas em filosofias, não são nuances baseadas em psicologia, não são gritos nas ruas de protesto por liberdade. Não é o gemido do inocente que está numa prisão e sabe que está ali injustamente e pede liberdade. Não é a lágrima do que está preso e arrependeu-se de fato e de verdade do crime que cometeu. A liberdade não é você apenas sentir aquela sensação, não são sensações nem momentos de nostalgia. A liberdade não é uma sensação mera que se dá e logo se passa. Não é uma sensação mera que, ao você sentir aquela sensação de que você é livre, e logo a preocupação a assalta, a rouba a sua liberdade. A liberdade não é você sentir um momento de emoção pelo prazer de que você está vivenciando e de repente algo fazer você perder o prazer daquilo que você estava fazendo. Isso não é liberdade. Liberdade não é isso. Isso são sensações. E sensação é coisa que acontece com os seres humanos, no campo da emoção, onde ela sente ao ouvir uma música, ao experimentar uma comida, ao viajar, ao contemplar a natureza, ela tem uma sensação nostálgica por algum momento latente de que aquilo ali mostra uma afeição, um aceno de liberdade. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade, ela encontra-se no transcendente, além das expectativas humanas. A liberdade, ela não é uma coisa aprisionada a leis. A liberdade é como alguém que um dia, visitando um presídio, e ela disse assim para alguém falou assim: eu gostaria muito de sair desse lugar. E eu conheci essa pessoa. Ela é bem conhecida de mim. Ela é muito íntima de mim, essa pessoa que passou essa situação. E naquela vida que aquela pessoa estava diante dos crimes que cometeu, ela afirma isso, dizendo que o que ela queria era sair daquela situação e ter liberdade. E a pessoa expressou de forma simples, mas muito sábia, dizendo assim: você está vendo isso aqui tudo, eu sei que você está nessa situação e é difícil porque guardas protegem a sua saída, portões impedem a sua saída, muros dificultam a sua saída, arames eletrificados dificultam a sua saída, a sua liberdade. Um documento, uma decisão jurídica dificulta a sua liberdade. Mas a verdadeira liberdade está em você, nesse momento, mesmo estando aqui e vendo toda uma realidade contrária, ocupar sua mente no Criador, no Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, e no Espírito Santo, se rendendo a Ele, entregando todo o seu ser, toda a sua vida, arrependendo-se dos seus pecados. E você vai ver que vai transcender a liberdade que você precisa, que não se condiz numa localidade geográfica ou numa prisão, ou mesmo num trabalho árduo, num trabalho cansativo, num suor sofrido. Não.
A liberdade, ela transcende. A liberdade é Cristo. Como o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdadeira liberdade está na pessoa de Deus. Só tenho plena liberdade, só conheço a liberdade quando eu tenho um contato verdadeiro com o Senhor da liberdade. Só tenho a verdadeira liberdade, só sou livre de fato, só tenho não a sensação, mas a certeza de que sou livre quando Cristo mostra-me na sua expiação, na sua regeneração, na sua vida, em minha vida, em nossas vidas, a liberdade. Porque nele está a verdadeira liberdade. A própria vida de Cristo mostra a liberdade. O próprio Cristo mostra o que é ser o que é a verdadeira liberdade. E Cristo mostrou aos libertinos de sua época a verdadeira liberdade. A vida de Jesus era a verdadeira liberdade. Momentos Jesus não tinha onde repousar a cabeça, mas mesmo assim não se preocupava por não ter onde repousar a cabeça. Isso era a expressão que ele tinha de liberdade. Jesus Cristo, em suas pregações, em seus ensinos, mostrava que mostra-nos que existe um reino, que tem sim suas leis, que tem sim seu governo, que tem sim sua hierarquia, que tem sim todas as nuances de um reino perfeito de Deus, o qual o Apocalipse diz que descerá do céu a nova Jerusalém, e haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus falou que existe uma liberdade além dessa daqui. A liberdade que nós temos aqui é nas nuances da lei, é nas nuances das pessoas do que creem, é do que elas acham que está certo, é do que elas muitas vezes se posicionam, é do que elas julgam como julgo de valor, mas a liberdade que Cristo nos dá, ela transcende. Ela transcende de tal forma que ela sai dos portões desse mundo imperfeito, passageiro, e ela vai para as portas do céu, e quando se abre, você vê que tudo aquilo, naquela perfeição, é a verdadeira liberdade. Ou seja, por Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, segundo João 14,6, nós encontramos através desse caminho, dessa verdade, desta vida, o portão, a porta estreita e apertada que conduz à salvação, a liberdade verdadeira, a verdadeira liberdade. Então, vejamos bem, se algumas pessoas entendem que liberdade é fazer o que quer, elas não estão sendo livres, elas estão sendo rebeldes, principalmente ao seu Criador, principalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas entendem que liberdade é agir e falar o que quer, elas estão extremamente equivocadas e estão tropeçando em si mesmas e fazendo os outros tropeçarem. Porque a liberdade, ela não se limita ao que eu goste, ao que eu escolho, ao que eu como. Não, isso é uma liberdade limitada, a verdadeira liberdade. É saber que você tem um Deus que cuida de você em todas as áreas. É um Deus que faz companhia a você porque ele disse que não vos deixaria só. A verdadeira liberdade é aquele Deus que lhe conduz em toda a verdade e justiça. É aquele Deus que cuida de você como cuida dos pássaros, como ele disse. É aquele que faz você se vestir, certo? Com as vestes da sua presença. É aquele Deus que faz com que você enxergue que há beleza maior do que toda a riqueza de Salomão em coisas simples. A liberdade é Cristo, que momentos em momentos ele mostra que está com os humildes, mostra liberdade e mostra liberdade para os humildes, que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Liberdade é o Cristo que não rejeitou o apelo, a invocação do centurião romano, um homem do Estado, um homem do Império Romano, um homem posicionado, um homem da lei, em que solicita a ele a cura do seu servo. E ele não diz não, ele diz, vai, o teu servo está curado. Essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade que olha para a mulher samaritana e diz para ela,
Você agora conhece o Messias, você conhece o reino de Deus, então anuncia para os teus. A liberdade é para aqueles que, como os leprosos, os 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, ele não teve preconceito algum por uma doença tão terrível e isolativa que tinha que ser tirado eles da cidade, das aldeias, colocarem eles em cavernas porque eles eram vistos como imundos. E liberdade é o que Jesus fez com eles, mostrando que ele é a liberdade, quando eles se aproximaram de Jesus e Jesus os limpou e disse: mostra ao sacerdote. Mas 5 deles entenderam a liberdade e voltaram para agradecer. Liberdade é quando Jesus passou nas 2 Jericós e curou o cego. E quando o cego viu diante dele a verdadeira liberdade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Liberdade é a mulher que estava sendo acusada, apanhada no seu próprio pecado, ia ser executada a pedras, mas Jesus mostrou para ela que ele é a liberdade, e até para aqueles que queriam executar. Liberdade é Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Ele é a única solução e esperança para que você tenha liberdade. Portanto, liberdade nunca foi nem será libertinagem. E nunca foi nem será algo que se limita às condições que esse mundo oferece, que esse mundo oferta. A verdadeira liberdade está nos olhos de Cristo, está no sorriso dos seus lábios, também está no sofrimento que ele sofreu naquela cruz, está na sua ressurreição, está na nova vida que ele lhe oferta, está na sua ascensão quando subiu ao céu e deu esperança que voltaria um dia. Liberdade é isso. Liberdade é personificada, é uma personificação, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que você se apegue, se entregue à verdadeira liberdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.